Muito bem-vindos, senhores. Continuando a nossa aula de pavimentação. Vamos lá, vamos trabalhar alguns outros elementos que fazem parte da pavimentação e que são muito cobrados nos nossos concursos. Questões comentadas. Vamos lá. Prova da Universidade do Rio de Janeiro, 2021. Muito boa, viu? Muito boa essa questão. Sobre as características gerais de uma emulsão asfáltica, é correto afirmar que. Gente, sobre a emulsão asfáltica, a gente precisa entender a nomenclatura, onde deve ser usado e o processo de fabricação, que a gente vai tratar agora. Ok? Esses são os pontos principais. Sobre nomenclatura, nós temos aí que o nome, né, a emulsão asfáltica ela tem nome, sobrenome e last name, né? Último nome. Mais ou menos assim. E cada sigla que vem depois do nome de emulsão, é, ele tem um significado. Então a emulsão, ela tem umas siglas que as duas primeiras significa o tempo de ruptura, que pode ser tipo RR, que é ruptura rápida. Né? Ruptura rápida. O que seria essa ruptura? É o tempo é o tempo necessário para que ocorra a separação da fase aquosa e da fase de asfalto. Entendeu? Esse é o lance. Pode ser do tipo RM, que é a ruptura média, do tipo RL, que é ruptura lenta, e o RC, que não é Cristiano Ronaldo, RC, que é ruptura controlada, do tipo ruptura controlada. O próximo número tá aqui, essa parte aqui, ó, que é ruptura, esse número aqui, ele pode ser tanto o número 1 como pode ser o número 2. O número 1, esse número aí, 1 ou 2, eles têm a ver com o menor e o maior é, do ensaio de viscosidade. Né? Do ensaio de viscosidade, o número 1 representa um valor específico e o número 2 outro valor específico. Onde é que eu explico isso? Lá na aula de tecnologia, controle tecnológico de materiais betuminosos, ok? Não é a aula de controle, não é a aula de ensaios, viu, gente? Aqui é aula de pavimentação. Lá eu explico melhor. Então, número 1 significa baixa consistência. E 2, alta consistência, ok? E esse último, essa letra aqui, ó, C, né? Já adiantando que não existe esse A aqui, né? Já tá errada a questão aqui e tal. Não tem nada a ver com isso. Letra C, essa última letra, ele significa, pode ser três casos. Pode ser de catiônicas, pode ser não tem aniônicas, não tem letra, não tem. A norma não definiu. Vou botar em vermelho aqui, ó. Não tem. Não tem. E ele pode também ter essa sigla N,
no fim, que significa neutras, né? Emulsão asfáltica neutra. Beleza? Beleza. Então, a letra A está errada, né? Para diferenciar a nomenclatura de emulsão catiônica, deve-se acrescentar a letra C. E esse aniônica não tem, ok? A letra A está errada. Letra B. Apresentam características organolépticas semelhantes às do asfalto diluído, ou seja, possuem estado físico líquido, são inodoras, tem nada a ver com inodoras. Já pensou, mano? Na verdade, ele tem um odor característico, né? E apresentam coloração marrom. Então está errado. Letra C. São dispersos de uma fase asfáltica em uma fase aquosa, ok? Com a ajuda de um agente emulsificante, obtido pela combinação de água com asfalto aquecido em um meio intensamente agitado. Esse intensamente agitado é o moinho. Está certa a resposta. Esse é basicamente é o conceito de emulsão asfáltica. Então a emulsão ela é fruto. Isso aqui é o fim, viu, gente? Fim. É o fruto do asfalto e a união desses quatro elementos aqui: um estabilizador, o ácido, o emulsificante e água. E aí eles botam no moinho. Tá aqui a definição. Bora ler. Qual é o problema de ler? A gente tem que ler. Então é a combinação de quê? De três componentes. É o CAP, água, emulsificante, né? Ele são todos introduzidos no moinho coloidal, no moinho, né? E a função do emulsificante é o quê? É quebrar o asfalto, né? Cisar o asfalto em pequenos glóbulos, tornando a mistura uma suspensão estável. Essa é a função do moinho para mistura desse, é tipo um batedor mesmo, né, que quebra o asfalto aquecido em porções menores, né? Em porções menores. Letra C é a nossa resposta. Letra D. Assim como os asfaltos diluídos, assim como os asfaltos diluídos necessitam de cura, evaporação por evaporação do elemento líquido, no caso dessas emulsões, esse processo é mais aplicado em serviços de imprimação de emulsões de ruptura lenta. Nada a ver. Gente, ó, nós temos, se a gente representar aqui as etapas, algumas delas a gente já discutiu na aula passada. Nós temos a base, tem outros, né? Reforço subleito, subleito. E vamos lá. A base. Aqui, imprimação. Ok. Então, esse seria aqui a imprimação. Quais são os dois tipos que eu posso usar na imprimação de material? Nós temos o CM30. Gente, isso cai, galera. E a emulsão asfáltica para imprimação. Ok? Ok. Essa camada, a primeira camada, seria de revestimento betuminoso ou asfáltico, o que for, né? E entre camadas, a gente viu isso na aula passada, a gente pode trabalhar com a pintura de ligação. Pintura de ligação liga camadas. Tem outras funções, né? Mas aqui a gente vai trabalhar isso aqui.
pintura de ligação. E essa pintura de ligação é a nossa emulsão. Nossa emulsão asfáltica do tipo RR1C. Catiônica, baixa, consistência e ruptura rápida. E vem a outra camada. Onde é que está escrito isso? Na norma DENIT 145/2012, especificação de serviço de pintura de ligação. Ok? Ok. Cuidado, viu, galera? Quando nessas aulas todas, eu estou citando as normas do DENIT. Então, vocês têm a obrigação. Eu sou da época que eu imprimia, né? E tem gente que hoje trabalha muito com um tablet, você risquinho e tal. Tem muita gente no YouTube falando em muita coisa. Cuidado, viu, gente? A modo de estudar ainda não mudou, não. Entendeu? O que mudou foi a ferramenta, mas o modo de estudar ainda não mudou. Então, se você é da época que você precisa ter o papel, o imã aqui, imprime, pô. Imprime, você risca, você faz o que for. Beleza? Eu recomendo sempre, imprime, porque você, quando você vê o material, né? Fica só trabalhando assim com tablets, assim, ele fica guardado ali e você não vê, né? Uma vez eu vi um vídeo, o cara fala assim, cara, quando eu entro no, na minha, no meu local de estudo, eu vejo o livro em cima da mesa. E isso me dá vontade de estudar. Eu vejo que tem um compromisso ali, de rapaz, aquele livro tá ali e eu tenho que abrir ele. É mais ou menos assim. A gente tem que. O lance de estudo é mais. Principalmente aquele que tá batendo na trave, é mais burlando a mente do que fazendo. Se você é o cara disciplinado, faz certinho, ok. Mas tem os gatilhos que te roubam tempo. Então, o gatilho certo que te faz sentar e ver, primeiro pra mim, é o de eu ver isso impresso e eu tocar. Espero que você tenha esse perfil também. Beleza? Então, letra D está errada, que não é ruptura lenta, é ruptura rápida. É o RR. Ok? E serviços é de pintura de ligação. Pintura de ligação. Ok? Ok. Bora lá. Essa questãozinha super fácil, né? Eu acho que, novamente falando em norma, a norma que fala sobre o CBUQ, de concreto asfáltico, galera, essa aqui você tem que estudar do começo ao fim. Eu tenho certeza, na sua prova, qualquer prova que você for fazer, vai falar de concreto asfáltico, vai falar sobre CBUQ, porque é o material mais utilizado no passado no Brasil, até hoje é mais utilizado para fazer pavimentação asfáltica, entendeu? Ainda é hoje o mais utilizado. Então, normalmente, se a banca cobrar conhecimentos mínimos ali, né? Eu adoro quando eles botam assim, conhecimentos básicos do assunto tal. Pô, aí ele cobra um assunto extremamente profundo. Mas ninguém cai mais nisso, né? Então, vai ter assunto de pavimentação asfáltica e o CBUQ vai estar lá. Vamos lá. Você é engenheiro responsável pela execução de um pavimento flexível no total ou no local onde trabalha. Execução. Enfim, tá estranho. Ao executar a camada de revestimento, foi empregado um concreto asfáltico do tipo CBUQ. Concreto betuminoso usinado a quente. Foram escolhidos os agregados com parâmetros aceitáveis em relação à norma e com ligante asfáltico. E como ligante asfáltico, foi escolhido um cimento asfáltico de petróleo, CAP, né? Cimento asfáltico de petróleo, CAP 30/45. Em relação a saber o que agregados e ligantes asfálticos que podem ser utilizados, assinala a alternativa correta.
Vamos aqui destrinchar o que, que significa o concreto betuminoso usinado a quente. O concreto, por que, que é o nome concreto? Porque se eu pegar os agregados miúdos, com o agregado graúdo, misturar com, com cimento e água, esse é o concreto de cimento, entendeu? Mas se eu pegar o agregado graúdo, o agregado miúdo, né? Com água não, né? Com o, o ligante, né? Mais o material de enchimento, né? Ele vira o quê? Ele vira um concreto asfáltico, né? Com ligante asfáltico, ele vira um concreto asfáltico, ok? Então por isso que é o nome concreto, porque tem agregado miúdo, agregado graúdo e tem um ligante, entendeu? Esse é esse é o nome verdadeiro, né? Então concreto é concreto porque temos o agregado graúdo mais o agregado miúdo mais temos opa, um material de enchimento mais o ligante. Mais o ligante. Entendeu? Que é o betume, né? Esse betume aqui, ele, né? E vamos deixar bem claro, deixa eu mudar a cor aqui. Tudo, tudo que você quiser encontrar sobre concreto CBUQ, você vai nessa norma aqui, ó, DENIT 31/2006, especificação de serviço. E nessa norma aí, ele fala que você pode usar como betume o CAP 3045, o CAP 5070 e o CAP 85/100, né? Esses números lá na aula de tecnologia da materiais betuminosos eu explico, né? Mas tem a ver com ensaio de penetração, aquele ensaio lá que a agulha entra, tal, em 100 gramas, a 25 graus e calcula o tempo, entendeu? Beleza. Ok, ok. E ele é usinado por quê? Porque essa mistura é, ela não é manual, né? É dentro de uma usina para mistura das frações, né? Que é as frações é agregados mais o ligante, entendeu? Lá na mistura acontece o que? O aquecimento, esse material é aquecido, ele é aquecido e em falar em aquecido, nós temos alguns números importantes aqui. Nós temos a temperatura do ligante e dos agregados. Do ligante, ele tem que estar entre 107 graus até 177 graus Celsius. E dos agregados, eles têm que, vou botar mais aqui embaixo, eles têm que estar 10 graus a 15 graus acima do ligante, né? Mas no máximo 177 graus Celsius, ok? Entre 10 mais, né? Aqui, aqui e aqui. Professor, isso cai?
isso despenca, viu, galera? Despenca esses números, eu já vi a CESP pedindo essa temperatura, entendeu? E ponto final. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, seja tranquilo. Eu vou lembrar desses números. Vou lembrar sobre esse camarada aqui, ok? É isso que ele está cobrando na questão. Ele fala, ó, a resposta, não vou nem ler as outras alternativas, não faz sentido. É a letra A. Eita, ficou grandão agora. É a letra A, o ligante asfáltico, CAP 3045, é o material correto a ser empregado em revestimento asfáltico do tipo CBUQ. Além dele, poderia ser empregado o CAP 5070 e o CAP 85, 85 100. Ok? Ok. Letra A, resposta. O resto vai só dizendo que não, não, sim, não. Não faz sentido. Ok? Beleza. Próxima questão. Avalie as alternativas, as afirmativas seguintes sobre a compactação de concreto asfáltico, de novo, saber o que, para o uso como camada de revestimento de pavimento. E assinale a alternativa correta. E agora vamos passar por todo o caminho que envolve desde o do início do serviço CAP até a abertura do tráfego. Primeira coisa que a gente faz: pintura de ligação. Professor, por que tem a pintura de ligação no início? A norma fala o seguinte: é, se quando você tem a base e faz a imprimação, aí ele fala, ó, passou de 7 dias, tem que fazer a pintura de ligação. Se acontecer o tráfego, houve abertura do tráfego sem querer, aí tem que fazer a pintura de ligação. Abertura de tráfego, abertura de ligação, mais de 7 dias, a pintura de ligação. E se tem presença de areia ou pó de brita, também tem que fazer a pintura de ligação. Próxima etapa, o que? É aquecimento dos agregados. Aí tem aquelas temperaturas lá que não pode ser acima de 177 graus Celsius. E aí, depois do aquecimento dos agregados, a gente leva para a usina para fazer a mistura, né, com traço específico lá a mistura do asfalto com os agregados. Misturados os agregados, acontece o transporte, né, espalhamento, e aí a gente vai fazer a compactação desse material que está lá no pavimento, né, onde vai ser pavimentado. E aí vem duas regrinhas: a forma de compactação. Em trechos retos, a compactação deve começar das bordas para o eixo. Das bordas para o eixo. Em trechos curvos, né, em superelevação, tem que iniciar da parte mais baixa para a parte mais alta. Ok? Ok. E aí, finalizado, nós temos a abertura do tráfego. Tá aqui as alternativas, vamos comentar cada uma. Primeiro aí, a compactação deve ser iniciada pelos bordos, ok? Longitudinalmente, né? Os trechos reto, continuando em direção ao eixo da pista, está correto, né? Está certo, ok. Certo. 2. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compactação deve começar sempre do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Tá errado, né, gente? Em curva, a gente começa do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Do ponto mais alto. Do baixo para mais alto. 3. Caso sejam empregados rolos de pneus de pressão variável, né? Tá aí o rolo tandem. Não, o tandem é aquela cilindro metálico, isso aqui é o rolo de pneus, né? É o rolo compactador de pneus. Inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual deve ser aumentada, não é reduzida,
Primeiro começa de baixa e aí aos poucos vai aumentando, à medida que a mistura seja compactada. Ele fala, baixa pressão é mesmo secando os pneus os pneus do equipamento, entendeu? E aí ele vai aumentando à medida que está sendo feito a compactação. Ok? Ok. É isso aí. Então, a primeira é verdadeira, as outras duas são falsa. Letra D. Na pavimentação, os revestimentos betuminosos são constituídos por associação de agregados e materiais betuminosos. Dessa maneira, assinale a alternativa que representa o revestimento que é executado através de uma ou mais aplicações de materiais betuminosos, seguido de idêntico número de operações de espalhamento e compressão de camadas de agregados com granulometria apropriada. Gente, ele está falando aí do revestimento betuminoso por penetração invertida, entendeu? Penetração invertida, que é o nosso tratamento superficial. Beleza? O que significa penetração invertida? Que primeiro você bota o ligante, né? Tá aí o carro passando. E depois joga os agregados, ok? Tá aqui os agregados sendo jogados. Após isso, acontece o que? A compactação, o rolo tandem passando, e a penetração, ele chama de invertida, porque o asfalto, o cap, né, o ligante aí, ele é misturado de baixo, né, a conexão dele acontece de baixo para cima, por isso que é chamado de penetração invertida, que são os tratamentos superficiais, né, que pode ser o simples, o duplo e o triplo. Ok? Ok. Então, resposta letra B. Resposta. Bora lá, próxima. A respeito das especificações e do controle de materiais utilizados na execução de pavimento flexível, julgue o item que se segue. Gente, atenção. Bora lá. Existem alguns tipos de... alguns tipos de... A gente não vai ver mais nas próximas aulas. Alguns tipos de revestimento que vocês devem estudar sempre. É o CBUQ, os AAUQ, né? Acho que ainda tem mais uma questão de AAUQ. E tem os TS, né? TSD, TS. Tem que saber, né? O procedimento, execução, materiais, controle, os ensaios. E temos o PMF, que é o pré-misturado a frio. PMF, né? Que é muito utilizado também no Brasil. A gente tem que saber essas paradas. Ele fala, ó, caso a camada de revestimento tenha sido executada em PMF, né, pré-misturada a frio, isto é, ele o modo de execução é a frio, não é aquecido os agregados, nem o cap, né, nem o ligante. Com a emulsão asfáltica convencional, é possível a abertura da via para o tráfego imediatamente após o término do serviço de compressão. Isso é verdade, né? Desde que não haja deformação ou desagregação. Isso está igualzinho à norma lá do PMF, que é o DENIT 153, né? Deixa eu pegar aqui minha cola. A DENIT 153/2010 é a especificação de serviço e ele diz lá no item 5.4.4, né? Abertura de tráfego para PMF, é o pré-misturado. Pré-misturado a frio, né? PMF. Ok? Ok. E aí fala, a camada recém-acabada pode ser aberta ao tráfego imediatamente após o término do serviço de compressão, desde que não se note deformação, né? Que não esteja patologia nenhuma. Beleza, galera? Galera, então a gente se vê na próxima aula. Mais uma aula finalizada. E eu quero deixar um recado para vocês, caros alunos.
No dia 12 ao dia 16, agora de fevereiro, semana de carnaval, nós estaremos com 5 lives de revisão para a sua prova do dia 18, prova do DENIT. É uma semana de pelo menos 10 assuntos serão abordados com os nossos professores e vai ser 100% voltado para a FGV. O que significa isso? Nós vamos responder, comentar, falar dicas, macetes, o que é importante, 100% focado na banca FGV. Então não percam, serão às 20 horas, horário de Brasília, gratuitamente no YouTube, nosso canal, @minha treina cursos, do dia 12 ao dia 16. 20 horas no nosso canal. Aguardo todos vocês, viu?